Ser mulher é acordar todo dia com o peso e a potência de carregar o mundo. É ser questionada por ser forte demais ou por não ser forte o suficiente. É ouvir que não foi nada, quando de fato foi tudo. É ser interrompida, é ser invisível, é ser hipersexualizada. Mas também é ser revolução, resiliência e resistência. É chorar escondida, mas também é rir alto, ocupar espaços, se reinventar quantas vezes forem necessárias, é transformar dor em rima, poesia, ato de resistência, luta em legado, medo em coragem. Ser mulher é ser pluralidade, é ser história. Mesmo tentando nos apagar, existiremos. E é com essa introdução que eu começo esse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maria. E hoje eu quero refletir com você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu fiz um vídeo, uns diazinhos aí, sobre energia feminina, né? E eu sempre trago algumas nuances, né? Não trago somente o assunto central, porque eu acho que tem muitas ramificações, né? Mas isso é uma percepção minha. E eu queria fazer esse vídeo em resposta a um comentário onde a pessoa falou assim: homens não gostam de mulher muito feminina, muito masculina, gostam de mulher feminina, não pode. Enfim, disse que era muito polêmico e na verdade é só reflexões pra gente abrir uma discussão. Eu aguardo vocês até o final desse vídeo. Eu quero trazer alguns dados e um pouco sobre esse universo que é tão nosso, né? E que é tão invadido por, enfim, percepções, sempre eu acho um sentimento plural que a gente sempre tem que estar se provando, né? A ação através de um excesso da gente, né? A gente busca sempre estar provando que somos mais, né? Quando na verdade a gente não deveria, né, ter essa necessidade de provar, apenas ser, porque não é fácil existir nesse mundo. Para o exemplo de mulheres que eu quero trazer aqui nesse vídeo, eu queria falar para vocês algumas outras situações que eu vivi e que traz essa construção do ser mulher, né? E essa ideia que é construída dessa feminilidade que é vendida, né? Engarrafada aí para que bebam disso, sendo que na realidade, quando você é mulher, você sai do seu trabalho, dependendo do horário, você tem que estar atenta e alerta. Meninas, só deixem um fone de ouvido. Não deixem dois, prestem atenção, sejam atentas ao seu redor. Houve um caso de uma moça super jovem que repercutiu, vou deixar aí na tela, foi muito grave o que aconteceu com ela e triste, porque ali naquele momento ela sentia medo nas mensagens e ela percebeu que estava sendo seguida. E você está vindo de onde? Do trabalho, onde ela sonha em construir uma vida, onde ela sonha e ali uma menina super jovem, muito bonita, muito feminina, delicada, vulnerável. Quando eu estava vindo do meu trabalho, muitas vezes eu sentia esse mesmo medo. Graças a Deus nada aconteceu, mas eu olhava para os lugares, para os terrenos baldios e eu pensava, eu preciso ter agilidade para correr se necessário for. Então é importante que a gente respeite a nossa história. Quando alguém vir falar sobre como nós devemos ser, nos portar, a gente entenda e lembre-se que somos sobreviventes de um mundo que é patriarcal, que tem uma história, que sempre quer invadir os nossos corpos, seja na história, se você gosta de história assim como eu, vai lembrar de mulheres que foram parar na fogueira, não é mesmo? Por serem mulheres inteligentes que buscavam entender, né, a natureza, o seu funcionamento, para fazer medicamentos, mas quando não serviam ou quando se impunha de alguma forma, eram silenciadas eternamente. Enfim, lembro de outra situação que me aconteceu dias atrás, eu no portão e era para um serviço, né, um serviço público, mas eu simplesmente não atendi, por medo. Mas você está falando que existem pessoas ruins em todos os setores e pessoas que se camuflam dentro de serviços e entram em suas casas e muitas vezes a pessoa é questionada. O que aconteceu com você? Você não estava em casa? Como se a gente não tivesse o direito de ir e vir. E ser mulher é isso. Ser mulher é pensar em estratégias para quando você vai sair, com quem que você vai voltar. Pegar um Uber muitas vezes é uma possibilidade, mas dependendo do horário, é um risco que você corre. E não estou falando dos serviços em si, mas de aqueles lobinhos em pele de cordeiro que eles se camuflam dentro desses serviços. Então é importante que a gente entenda que a gente não precisa cumprir um papel que impõe que a gente cumpra, de como a gente deve ser, de como a gente deve se vestir, de o que a gente deve gostar ou não. É muito importante que a gente realmente entenda mais sobre si, busque um pouco mais entender sobre a nossa história, as pautas que são importantes a gente aprender, para que a gente não baixe a cabeça ou se cale
quando no final a gente precisa falar mais alto e se impor. Somos responsáveis pelo que falamos, mas não somos responsáveis pelo que as pessoas entendem. Então o seguinte é que ele fala sobre essa questão do feminino e eu entendo que existe uma ideia, né, principalmente veio aquela moda thread wives, esposa troféu, né, quando a gente trata de relacionamentos, né, mas mulheres não estão somente dentro de relacionamentos, né, estamos dentro de relações interpessoais, seja no trabalho, seja, enfim, na família, seja em faculdades, estamos em todos os lugares, o mundo ele é plural, né. O que ele quer dizer com esse feminino? Porque no meu entendimento, quando ele diz isso, é de uma delicadeza onde a mulher, ela é simplesmente submissa, uma mulher que não se impõe. O que é a delicadeza? Porque naquele momento do vídeo eu estava trabalhando com um serviço braçal. E um serviço do qual foi necessário eu fazer porque eu dividi a vida com outra pessoa e já não divido mais. Eu penso que se eu fosse esta mulher que não consegue levantar, né, um pezinho a mais ou fazer uma função que a mim não é adequada, a minha casa seria uma necessidade onde somente outra pessoa poderia trabalhar. Onde eu precisaria sempre, para fazer qualquer coisa, precisar de uma figura. E que figura seria essa, se não uma figura masculina? E aqui nesse vídeo não é sobre demandar raiva ao sexo masculino, porque gosto de homem, porque futuramente, claro, em algum momento onde eu me sinta preparada, desejo, né, me relacionar com outro homem, mas a questão não é sobre a sua feminilidade excessiva, porque naquele momento, quando ele fala isso, é o quê? Sobre você estar sempre muito arrumado, de você estar com as unhas feitas impecavelmente, uma maquiagem feita. Como querer isso de mulheres que estão sobrecarregadas, que trabalham 12 horas, enfim, são muitas horas por dia, porque para além dela trabalhar no trabalho fora, se ela trabalha no trabalho fora, ela trabalha dentro de casa também, numa profissão altamente invisibilizada, que não tem nenhum tipo de benefício, que é o serviço doméstico. Então, quando essa pessoa ela fala sobre essa questão da construção da mulher muito feminina, que mulher é essa? Que contexto social ela tá? E aí eu quero trazer exemplos para vocês, porque eu sei que muitas mulheres que vão chegar aqui, eu espero, elas vão se identificar de que essa ideia da mulher muito feminina é a mulher que não tem função dentro de casa a não ser organização da casa, né? E se tem filhos, o cuidado com os filhos 24 horas por dia. Malemar vai para a mão do pai se tá junto, né? Em alguns momentos, né? Quando este pai entende que a função dele também é cuidar, né? E não ajudar a mãe a cuidar. Isso aí é uma coisa que é muito, enfim, é inimaginável, digamos assim, mas é a realidade. E quando não, ela é uma mãe solo, onde o pai de vez em quando visita essa criança. E dificilmente a gente não vai trazer para as relações esse feminino, porque nesse vídeo, inclusive, eu estava falando sobre essa questão da construção feminina para relações também, né? Porque a gente está sempre se relacionando. Quando dentro de um trabalho você é validada, quando você se arruma demais, você muitas vezes pode sofrer assédio. Se você sorrir para aquela pessoa por você ser uma pessoa educada, você pode ser mal interpretada. Se você subiu de cargo, é porque você tem alguma coisa com seu chefe e não é por causa da sua inteligência, dos seus estudos, da sua dedicação e da sua, enfim, para com o trabalho, não é porque algo tem dentro dessa relação. Se você é uma mulher que não é tida como padrão, é porque você só vive para o trabalho, é uma mulher frustrada, então não tem como você também não se dedicar, né? Porque não tem outro tipo de ocupação na vida a não ser pensar profissionalmente, né? Então, percebe-se que é sempre uma invasão de como você é lida no mundo, de como você existe. Poderia dizer que isso que eu penso é sobre uma construção dessa mulher que, aí eu falo sobre as thread wives, né? Que essa mulher dos anos 60, né? Anos 50, com os vestidos que nem cabem na nossa realidade atual, mas que você pode usar se você quiser, mas essa construção da mulher que tá batendo o bolo maravilhosamente bem, com as criancinhas brincando e sem nenhuma ruga, né? Porque a vida é linda e perfeita. Sendo que quando eu busco nas minhas memórias a minha mãe, ao cuidar de mim enquanto criança, eu lembro dela sair muito cedo, segurando a minha irmã e eu no braço, e ela ia deixar na minha tia, e ela, né, tava tomadinha banho, enfim, ia deixar a gente lá na casa e a gente também para dormir, porque ela precisava ir trabalhar. Né? Então essa mulher muito feminina, que tipo de mulher é essa? Que feminilidade é essa? É essa que te deixa num cantinho ali onde você só vai ser cuidada
porque na realidade não é isso que acontece. Mulheres precisam trabalhar muito, muito mesmo, para poder comprarem algo para elas sem o sentimento de culpa, inclusive, porque não estão priorizando muitas outras coisas. E, gente, desculpa o barulho do ventilador, não tem como gravar assim não, com o ventinho aqui, que tá muito quente. E aí a gente pensa, essa mulher que é muito sensível é uma mulher que tem força para lidar com situações, inclusive fisicamente de perigo, porque hoje em dia muitas vezes eu penso, eu tô malhando, né? E eu penso, eu malho para quê? Malho para ter tônus muscular, para ter força. Mulher que ela tem capacidade de enfrentar situações adversas, ou ela simplesmente que as pessoas constroem em nós para que a gente seja passiva a todas as situações? Porque quando você é uma mulher reativa, forte, de fibra, que responde da mesma forma que é atacada, né? Que responde à altura, que não se deixa calar, você é tida como uma mulher raivosa. Te dizem se ponha no seu lugar. Dito isso, o que aconteceu, né, na última semana com a ministra, né, Marina Silva, uma mulher que luta por causas sociais, que tem uma história incrível, reconhecida mundialmente pelos seus feitos, e foi, né, ali desrespeitada. Outra mulher que na rede vizinha foi simplesmente barrada por ser uma mulher forte, que malha, que nasceu uma mulher cis, e foi confundida com uma mulher trans, que também é uma mulher, e foi impedida de usar o banheiro do qual era direito dela. Enfim, foi uma situação ultra vexatória, uma situação constrangedora e traumática, onde aquela mulher precisava o quê? Baixar a roupa para mostrar para pessoas ignorantes e que se acham acima do bem e do mal, que se acham que sabem ler o que é uma mulher, o que é uma mulher feminina. Então essa construção, ela parte sim de um princípio pessoal, de princípios pessoais, da sua origem. Eu entendo que tem muita gente que não tem acesso à educação, ou muitas vezes se tem, não quer buscar sair de dentro da caixa. É muito importante, a gente não precisa estar dentro de academias, né, de ensino, de faculdade, não, a gente pode buscar isso aqui na internet. Dá um Google para entender mais sobre esse universo. Se você é mãe de menino, começa a mostrar para ele Mulheres na História. Tem a Ana Terra também, que ela tem um canal, o TikTok, na verdade, na rede dela, que ela traz muitos vídeos mostrando essa nossa caminhada. E muitos deles, e um dos vídeos que me chama muita atenção é que ela pergunta para homens e tudo, né? Porque, como eu disse, ela não faz distinção. A gente não precisa fazer essa distinção, essa guerra de sexo, né? A gente precisa, na verdade, unir para melhorar todos os dados estatísticos, para a gente orientar quem está vindo, quem está crescendo. Eu sou tia e o Brinho, eu vejo nele que ele será um menino bacana, um cara bacana, porque por exemplos você constrói uma realidade diferente. Não por replicar coisas que você, né, por essa estrutura machista que nos lê, que se você é feminina demais, então você é muito vulnerável, brincam com você da forma que querem. Se você é uma mulher que se impõe e que já conhece o seu lugar e sabe do seu lugar de importância, você é tida como uma mulher muito raivosa, deselegante, né? Outro exemplo foi uma, socialite, uma moça aqui chamada Cíntia Chagas, né? Muito conhecida na internet também, que dava dicas de como você ser uma mulher muito elegante, fala baixo, movimenta pouco as mãos, né? Seja submissa, e sofreu, né? Aí uma situação com o seu ex-marido, né? Bastante repercussão sobre o que aconteceu. Então, assim, esse vídeo não é para me provar, para responder a esta pessoa que tem uma visão muito particular. Eu não sei se ele busca entender, né, essas questões do feminino, se ele busca conhecer a história de mulheres na história, se ele busca olhar para as vivências dele mesmo, né, analisar as mulheres da história da vida dele, porque a gente percebe que essas pessoas vão se distanciando muitas vezes, né, admiram outros, mas não admiram a mãe, a avó, a tia, a irmã, né, por suas lutas. Eu sei que existem muitas construções de família onde elas são totalmente disfuncionais e não existe essa correlação, não existe essa relação, né? Muitas vezes a mãe
foi embora, ou eles não têm uma figura materna ou paterna, ou se tem uma figura materna, essa mãe que foi abandonada, ela se torna uma mãe muitas vezes sobrecarregada, não tão amorosa e se constrói aí um trauma, né? E aí ele quer, quando vem a vida adulta, ele quer buscar a construção de uma mulher idealizada por ele, e se ele consome muita rede social e muito conteúdo red pill, aí é que o bicho pega, porque ele vai idealizar uma mulher que não existe, porque essa mulher, quando existir, ele vai encontrar defeitos, porque é uma idealização da mente dessa pessoa. E aí eu só queria falar aqui de algumas mulheres da história, né, pra gente finalizar esse vídeo e entender que ser mulher é ser quem você é na sua construção particular. E você não precisa se provar, porque a gente já tem que ir, a gente já enfrenta um leão por dia nesse mundo, e ainda mais ter que buscar validação é cansativo demais, sendo que a gente já trabalha muito, já estuda, já cuida, já cria, e a gente não precisa disso, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo porque eu achei que é bacana. Cada vídeo eu desbloqueio algumas crenças minhas, alguns medos, inclusive, de resposta, de responder pessoas sobre como elas pensam as coisas e como elas, enfim, de fato, não são verdades absolutas. Isso aqui é a minha percepção. Aguardo vocês nos comentários. E aí eu queria trazer, né, algumas mulheres da história que vamos deixar aí, ó, passando na telinha, como a Anita Garibaldi, que foi uma revolucionária brasileira, foi, né, reconhecida por sua participação na Revolução Farroupilha, né, na unificação da Itália, juntamente com seu marido, né. Angela Davis, filósofa e ativista dos Estados Unidos. Antonieta de Barros, foi muito interessante, uma mulher negra, filha de uma mulher escravizada, a origem do pai não se sabe, foi uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil. Vocês sabiam disso? Foi professora anteriormente, né, antes de ser deputada, especializando-se na alfabetização de adultos. Partiu dela, inclusive, na criação do Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Aretha Franklin, né, considerado um dos ícones da música negra, entre tantas outras mulheres, né. Minha mãe, que é uma mulher que delicada, sempre vi ela se cuidando de toda forma, e muitas vezes também a vi cansada tentando gerir uma casa, uma família, pensar como pagar contas, porque vamos partir do pressuposto que essa construção da thread-wife, da mulher esposa troféu, ela não chega em nós, ela não chega em mulheres periféricas, em mulheres faveladas, ela não chega, ela chega em um ideal de mulher que existe para uma minoria, né? Então é importante que você entenda quem você segue, você dê ouvidos a quem agrega, e não quem te coloca numa caixinha onde você sabe que não cabe. De fato, espero que vocês tenham ficado aqui até o final. E uma das pessoas importantes da história, eu não poderia deixar passar, que são as mulheres da minha vida, minhas tias, minhas primas, minha irmã, enfim, mulheres que lutam todos os dias por seus espaços. Minha mãe, que aos 10 anos saiu da casa dos pais dela, acreditando em ir estudar, e foi sim, trabalhou em serviços domésticos, irregularizada, passou fome, passou sede, passou frio, mas ela venceu, ela chegou até aqui. E chegou se cuidando, cuidando de nós, e ainda assim é uma mulher que transita pelos espaços que dizem que a gente precisa transitar, né? Que esse espaço do ser muito cado e ao mesmo tempo com uma força sobrenatural. Enfim, obrigada se você me assistiu até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!